Olá, amigos e amigas. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Você já ouviu falar do profeta Elias? Sabe a história desse profeta? Sua importância na Bíblia e para o povo de Israel? Se você quer saber mais sobre esse profeta, está no lugar certo. Elias é mais que um profeta na Bíblia. Ele é o pioneiro de um movimento ministerial que marcou toda a história do povo de Deus. Conhecer a história de Elias é entender todo o conceito do ministério profético que teve como resultado uma nova visão sobre a relação com Deus e 17 livros da Bíblia. Elias foi um profeta da Bíblia. Ele profetizou em Israel durante o reinado do rei Acabe. A história de Elias é contada no livro de 1º e 2º Reis. Ele nasceu em Tisbé, Gileade. Seu ministério profético não foi muito longo, mas ele marcou a história de Israel por ser o primeiro profeta que não tinha seu ministério baseado somente em oráculos ou visões. Seu ministério foi um conjunto de revelações divinas e duras críticas sociais, direcionadas principalmente à monarquia. O ministério do profeta Elias foi cheio de altos e baixos. Se você ler Reis a partir do capítulo 17, vai se deparar com um profeta que não era bem-vindo nos palácios. Elias era um profeta que se aceitou a dura tarefa de profetizar contra o rei de Israel. Ele denunciou principalmente a idolatria a Baal. O ministério profético de Elias teve início com o anúncio e cumprimento imediato de uma seca, que durou 3 anos. Essa crise hídrica foi estabelecida por Deus como punição pela idolatria do povo. Após esse fato, Elias vive várias experiências extraordinárias. Um dos acontecimentos bem inusitados na vida do profeta foi quando ele foi alimentado por corvos que lhe traziam pão e carne. Um evento que tem grande destaque no ministério profético foi o de seu contato com a viúva de Serepta. Ele pediu alimento à viúva, que alegou ter apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite para se alimentar e dar de comer a seu filho. Depois de ouvir um desafio lançado pelo profeta e acatar, essa mulher viveu o milagre da multiplicação. Durante muito tempo, ela conseguiu alimentar a si, seu filho e o profeta com a farinha e o azeite que não acabavam. Outro fato na vida de Elias importantíssimo em seu ministério foi o quando ele desafiou os profetas de Baal. Elias propôs que os profetas fizessem um altar e clamassem ao seu Deus. Ele também faria um altar e clamaria ao Deus de Israel. Aquele que respondesse com fogo era o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal foram envergonhados, enquanto o altar que o profeta Elias fez foi consumido por um fogo que veio do céu. Depois desses eventos, Elias anunciou o retorno da chuva em Israel, e isso aconteceu no mesmo momento. Devido às suas críticas ao rei e por ter matado os profetas de Baal, Elias sofreu forte perseguição de Jezabel e do rei Acabe. Porém, apesar do medo e da perseguição, o profeta continuou seu ministério marcado pela presença de Deus e muitos milagres. O profeta Elias foi o mentor e mestre do profeta Eliseu. Elias encontrou Eliseu arando o campo. O profeta jogou sua capa sobre o jovem Eliseu. Com isso, o Eliseu largou os bois e começou a seguir o servo do Senhor. A partir daquele momento, Eliseu tornou-se o ajudante de Elias e, posteriormente, o seu sucessor. E um dia perguntarem a você quem foi arrebatado numa carruagem de fogo. Não tenha dúvidas a resposta. Com certeza é Elias. Sim, o profeta Elias é um dos 2 personagens da Bíblia que não experimentaram a morte. O outro foi Enoque. O final da história de Elias foi marcado com um evento extraordinário, como em toda a sua vida profética. Elias e Eliseu se dirigiram a Gilgal. Elias já havia sido avisado por Deus que seria levado. No meio do caminho, eles se depararam com o rio Jordão. Elias dobrou sua capa, bateu com ela nas águas, e o rio se partiu em 2 partes. Assim, Elias e Eliseu atravessaram com pés enxutos. Na outra margem do rio, Elias perguntou a Eliseu o que poderia fazer por ele antes de partir. Eliseu pediu a Elias para ser seu sucessor e ter unção dobrada, em comparação ao seu mentor. Após Elias confirmar o pedido de seu pupilo, uma carruagem de fogo passou entre os 2 e levou o profeta Elias para o céu em um redemoinho. Essa foi a história desse peculiar profeta de Israel. O profeta Elias teve uma vida marcada pela forte presença de Deus, por milagres, sinais e prodígios.
Seus feitos foram tão importantes que o povo judeu espera ansiosamente o tempo que esse profeta voltará para anunciar a mensagem de Deus. E você? Me conte o que achou da história desse homem de Deus.